Olá, professores! Neste momento, iremos desenvolver a relação do que foi discutido no vídeo 1 com a proposta de atividade a partir da literatura De Hora em Hora, de Ruth Rocha. Neste momento, apresentaremos os conteúdos que podem ser explorados a partir da literatura. Conteúdos: padrões e regularidades, sequências numéricas. Objetivos de aprendizagem: identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Conteúdos: operações fundamentais, adição, juntar, acrescentar, sucessão com e sem agrupamentos, multiplicação, organização, linhas e colunas, dobro, metade, triplo. Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para cálculo mental ou escrito. Conteúdos: medida de tempo, duração, simultaneidade e sucessão. Unidade e instrumentos de medida padronizada, minuto, hora. Objetivos de aprendizagem: ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios, analógico e digital, para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. É importante salientar que esses conteúdos e objetivos de aprendizagem destacados podem ser explorados a partir da literatura, mas o desenvolvimento das atividades aqui apresentadas podem ou não ser desenvolvidas em sua totalidade, podendo ser adequadas às necessidades do professor, ampliadas ou modificadas. A intenção ao apresentar as proposições de atividades é demonstrar como pode ser realizado o trabalho com os conceitos superiores e nexos conceituais. Como vocês podem me chamar a atenção em relação aos conteúdos sobre medidas de tempo, que deveriam ser trabalhados na segunda quinzena, e estou trazendo neste momento como articulador. Apesar dele se encontrar-se demarcado em um local específico do tempo, ou seja, na segunda quinzena, nós, professores, sabemos como é complexo a compreensão pelos alunos da sucessão e passagem do tempo e a articulação dos dias da semana, meses do ano, horas, minutos e segundos. Trabalhamos com essas questões o ano todo. A intenção aqui é articulá-los com outros objetivos de aprendizagem, para que realmente haja a apropriação dos conceitos por parte dos alunos. Vocês têm disponível no Sway a contação da história de hora em hora. Observem nesses quadros que separei como é explicitada a passagem do tempo e apresenta de forma sucinta como se dá a passagem do tempo no relógio. Para iniciar o trabalho, poderemos problematizar com as crianças. Será que sempre utilizamos o relógio para marcar o tempo? Antes da invenção do relógio, como as pessoas controlavam o tempo? É possível perceber a passagem do tempo sem o uso do relógio? Levar os alunos à compreensão que o relógio é um instrumento de marcar o tempo e foi inventado pelo homem para atender à necessidade de controle. Antes disso, o homem utilizava o sol como primeira referência do controle de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante, e por isso surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século, entre outras. O calendário é um instrumento de controle do tempo, que se aperfeiçoou ao longo da história da humanidade. Atualmente lidamos com um calendário bastante preciso e sincronizado com os movimentos que a Terra realiza. Compreender sua organização em 12 meses e a existência de meses como 28, 29, 30 e 31 dias não é uma tarefa muito simples. Há razões históricas e matemáticas envolvidas. Relacionar a passagem dos dias e das noites, das estações do ano, com os movimentos de rotação e translação da Terra,
demandam um certo nível de maturidade e abstração. Por outro lado, trata-se de um instrumento muito utilizado no contexto diário. É por esse motivo que sugerimos o trabalho com o calendário no ensino fundamental, anos iniciais, já a partir do primeiro ano, focando seus aspectos procedimentais para que as crianças gradativamente se apropriem deste complexo e preciso instrumento de medida e controle do tempo. Juntamente com o calendário, é fundamental que se apresente diariamente a rotina do dia aos alunos, para além do trabalho com a sequência de atividades a serem realizadas no período. A apresentação da rotina transmite aos alunos a segurança de prever os fatos que acontecerão ao longo do dia. O conceito de passagem do tempo é tratado através da marcação das atividades já realizadas. Além da rotina, a sugestão é que diariamente o professor reserve um momento de sua aula para a marcação do calendário. Para isso, é interessante que cada aluno tenha o seu calendário individual e o professor propõe o uso de uma versão ampliada e fixada nos murais das salas. Um cartaz com os dias da semana e outro com os meses do ano, fixados em locais de visualização fácil, se constituem como material de consulta. As noções de ontem, hoje e amanhã também podem ser trabalhadas no dia a dia através do calendário. É importante que o professor faça perguntas como: que dia é hoje? Salientando a necessidade de uma resposta completa, contendo o dia, o mês e o dia da semana. Os dias que já se passaram devem ser marcados no calendário com um X, reforçando a passagem do tempo e as atividades registradas a cada dia. É necessário manter uma diversidade de abordagens na realização diária do calendário. Como, por exemplo, num dia o professor pergunta: quantos dias faltam para o aniversário de um colega? E quantos dias se passaram no mês? Em outro dia, quantos meses faltam para terminar o ano? E quantos dias tem a semana? Enfim, as possibilidades de arranjo são inúmeras e devem ser exploradas de forma variada e dinâmica, para que as atividades não se tornem enfadonhas. O calendário individual do aluno pode contar com uma capa para identificar, proteger e personalizar o material, um calendário anual e, na sequência, os calendários mensais com espaço para registro em cada dia do mês. Esse material pode ser encadernado e entregue ao aluno logo no início do ano, ou podem ser colados os calendários mensais no caderno de matemática do aluno. As crianças se apropriam sem grandes dificuldades dos procedimentos de marcação diária para registrar os dias da semana que já passaram no calendário, assim como os finais de semana, feriados e datas significativas para a turma, como os aniversários, saídas de estudo, festas da escola, entre outras. Além do registro dessas datas, é importante contar ou estimar o número de dias que faltam para a chegada destas datas especiais, tornando o trabalho diário com o calendário ainda mais significativo para as crianças. À medida que os meses acabam, também é importante fazer a marcação no calendário anual, indicando a passagem. Também é válido que os calendários dos meses que já passaram não sejam descartados ou mesmo guardados no armário. Sugerimos a escolha de uma parte das paredes da sala de aula para fixá-los, de modo que as crianças visualizem e, por que não dizer, ritualizem a passagem dos meses ao longo do ano, percebendo que os mesmos vão ocupando as paredes da sala de aula. O que pode parecer uma atividade rotineira, o que de fato é, acaba por construir conceitos matemáticos importantes, relacionados à sequência numérica e à contagem. Por exemplo, se hoje é dia 15 e vamos no zoológico no dia 27, quantos dias faltam para irmos aos zoológicos? Além do questionamento se configurar como uma situação-problema, o momento da resolução coletiva pode problematizar questões como a contagem ou não dos dias 15 e 27. Estabelecer o dia atual como marco zero não é um saber óbvio. Outra possibilidade de trabalho é o registro das atividades permanentes, como ir à biblioteca, os dias de aula de educação física e arte, e etc. No início, esse trabalho pode ser feito semana a semana. Com o tempo, as crianças acabam percebendo a regularidade desses registros, não só pela frequência das atividades, toda terça-feira vamos à biblioteca, como pela sua disposição na tabela mensal. A coluna da terça-feira fica toda marcada com o registro que indica a ida à biblioteca. Relacionar os dias da semana com atividades permanentes colabora na apropriação dos dias da semana pelos alunos, de forma significativa.
Entendo que no atual contexto, esse trabalho de rotina diária acaba ficando comprometido, pois não temos o contato diário com os alunos. Porém, é necessário estimulá-los a realizarem marcações nos calendários e situações que ocorrem em suas residências, que representam a passagem do tempo. Por exemplo, o dia da semana que os pais retiram as atividades remotas, ou os dias das aulas no Meet, para os alunos que participam dessas. Esses são apenas alguns exemplos, mas podem ser outros dependendo da rotina dos alunos estabelecida pelos pais. Ao completar o calendário com os alunos, trabalhamos com o conceito de sequência numérica, símbolos numéricos, antecessor, sucessor, ordem crescente e decrescente. Podem ser explorados quando o aluno completa o calendário. Cabe ao professor realizar os encaminhamentos adequados. Ao estabelecer a rotina, podemos trabalhar com os conceitos de padrões e regularidade. Os alunos observam nos quadros a rotina e a regularidade dos acontecimentos, estabelecendo um padrão. Será que o tempo percebido por nós é sempre da mesma forma? Dependendo das atividades que estamos desempenhando, o tempo parece passar mais rápido ou mais devagar. Um minuto para passar com os nossos filhos é muito pouco. Agora experimente segurar uma pedra de gelo por um minuto. Esse tempo parecerá muito. Nesse sentido, o tempo percebido é variável. Para solucionar essa situação, podemos propor aos alunos um instrumento de controle de tempo. Neste caso, sugiro a construção da ampulheta. Lembre-se, é importante que o material colocado na ampulheta, no caso a areia, não esteja úmida, pois isso afeta a sua queda. Com as ampulhetas construídas, as crianças poderão fazer experiências em casa para verificarem a possibilidade de medirem o tempo com o instrumento. O professor pode propor algumas tarefas aos alunos para que realizem em casa. Por exemplo, durante uma tarde ou manhã em casa, os alunos deverão anotar seus afazeres e marcar o tempo utilizado para cada atividade, usando como instrumento de medida a ampulheta. Exemplo, eu usei uma ampulheta quando tomei banho, 6 ampulhetas e uma parte de outra no tempo que assisti à televisão. O tempo que levei para fazer a tarefa de casa foi de 7 ampulhetas e meia, e assim por diante. As viradas da ampulheta, neste primeiro momento, podem ser consideradas unidades de medida. 1 ampulheta, 2 ampulhetas, 3 ampulhetas. O importante é que as crianças consigam perceber a passagem do tempo e façam comparações entre as medições realizadas por elas mesmas ou pelos colegas da turma. Seguem abaixo algumas questões que podem nortear o diálogo após a tarefa cumprida. Ao quantificar a passagem do tempo utilizando a ampulheta, as crianças podem responder, por exemplo, quantas ampulhetas utilizaram para medir o tempo que levaram para tomar banho e enquanto assistiram TV? Quais atividades que realizaram em casa e qual foi a medida de tempo de cada uma delas? Nas atividades comuns, pode-se discutir e comparar os registros. Por exemplo, nos momentos de tomar banho, almoçar, fazer lição de casa ou brincar, todos marcaram o mesmo tempo? Quem marcou mais tempo para cada tarefa e menos tempo? Com isso, percebe-se que o trabalho com o conceito está sendo realizado, pois nessa tarefa as relações do conceito de medida estão sendo abordadas. Pode-se propor aos alunos um jogo, bolinhas ao cesto, criando um contexto lúdico para medir o tempo fazendo uso de instrumentos de medida, no caso, a ampulheta, relógio de areia. Além de contribuir para a construção do conceito de medida e controle do tempo, outros conteúdos podem ser explorados a partir do jogo, como, por exemplo, a contagem e a correspondência 1 a 1. O jogo consiste em marcar com ampulhetas quantas bolinhas consegue acertar no cesto até que a areia desça toda. O aluno deve construir a tabela para realizar a marcação dos pontos. Assim, os alunos podem trabalhar com o eixo estatística e probabilidade, ao elaborar o registro através da tabela, para comunicar informações do jogo. Vale destacar a possibilidade de trabalho com a contagem na conferência dos pontos obtidos. É possível complexificar a marcação dos pontos e sua contagem, como, por exemplo, bolinhas coloridas representando pontuações diferentes. Nessa situação, o professor pode utilizar as quantidades numéricas que o aluno domina, ou o trabalho com dezenas ou centenas inteiras, a fim de trabalhar com adições, com agrupamentos ou multiplicações, dependendo do nível de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, ou os conceitos que o professor deseja explorar. O relógio é um aparelho usado para indicar a hora. É considerado uma das invenções humanas mais antigas.
atendendo à necessidade de forma consistente de medir intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês lunar e os anos. Dispositivos que operam em diferentes processos físicos têm sido utilizados ao longo dos milênios para indicar as horas. Dispositivos esses que acabaram culminando com os relógios de hoje. Deve-se apresentar os diferentes tipos de relógio aos alunos. Aqui a proposição da construção de um relógio analógico para aprender a realizar a leitura das horas e minutos e a função específica de cada ponteiro no relógio. Pode ser retomado neste ponto a história de Hora em Hora, onde a mãe do Marcelo explica como se realiza a leitura das horas no relógio. Construí um vídeo para os alunos, que estará disponível no Sway, que apresenta uma síntese das discussões que realizamos até aqui. Vocês podem utilizá-lo para, a partir dele, problematizar situações. Observe, atividades como estas são a síntese de todo o desenvolvimento do conceito de medida de tempo e não devem ser utilizadas como únicos instrumentos para a compreensão destes conceitos. É necessário que ocorram problematizações para que o aluno perceba o desenvolvimento lógico e histórico do conceito. Podemos usar a marcação dos minutos e horas para desenvolver os conceitos de adição e multiplicação. Nos minutos, podemos trabalhar com as adições sucessivas, de 5 em 5. No trabalho com a multiplicação, trabalhar com a divisão do relógio para desenvolver os conceitos de dobro, metade, triplo. Exemplo, o dobro de 15 minutos, 30 minutos. O triplo de 15 minutos, 45 minutos. A ideia aqui é dividir o relógio e ir realizando a sobreposição das partes para a compreensão do dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes. Para complementar o trabalho, pode-se utilizar o livro didático Unidade 4. Na Unidade 4, são contemplados os seguintes objetivos de aprendizagem. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número. Descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Ler e registrar medidas em intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital, para informar o horário de início e de término de realização de uma atividade e sua duração. Vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos que serão apresentados no livro e a articulação que este realiza. Observe que nas primeiras páginas da unidade faz a apresentação do conceito de medida de tempo e contextualiza, apresentando diferentes instrumentos de controle. Nestas páginas, o livro trabalha com a leitura das horas no relógio e problematiza a leitura das horas até meio-dia e depois dele. Como realizar essa leitura? Explora situações-problema, onde o aluno necessita verificar o tempo de duração de um evento, página 99, e propõe um desafio na página 101. Aqui nessas páginas, amplia a leitura para horas e minutos e apresenta as formas de registro. Agora, amplie o entendimento para hora, minuto e segundo, explicitando que os segundos servem para marcar intervalos de tempo bem menores que os minutos. Na página 107, traz o conceito dia e semana. Na página 108, traz a relação mês e ano. E já na página 109, problematiza as questões de tempo em relação ao prazo de validade dos alimentos. Na página 110, discute e explica a existência de horário de verão. Vale destacar que não tivemos horário de verão este ano. Termina a unidade com mais algumas problematizações. Espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Fiquem com Deus, bom trabalho e até breve. Contem comigo, estou à disposição de todos.